Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Dando sequência às entrevistas que estamos falando com os prefeitos eleitos e que já tomaram posse naturalmente no estado de Goiás. Hoje nós vamos conversar com mais um prefeito. Comigo na mesa, o Luiz Saez, nós vamos conversar com o Edmond Borges, ele é do PT e é prefeito aqui da região de Goiânia, da Grande Goiânia, ali da cidade de Caldazinhas. É um prazer recebê-lo aqui, Edmond. O prazer é meu, é um enorme, muito grande, um prazer muito enorme estar aqui com vocês e falar um pouco sobre Caldazinha. Vamos falar de Caldazinhas, vamos falar de política em geral aqui no programa Canal Aberto. Luiz Saez, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador, e também para o prefeito Edmond, que é do PT, de uma cidade aqui bem próxima à nossa capital aqui, Caldazinha. Tá certo, Edmond é um nome diferente, né? Edmond Borges, PT, Caldazinha. A cidade de Caldazinhas fica aqui bem próxima a Goiânia, aqui perto do Senador Canedo, não é isso? Caldazinha está a 27 quilômetros aqui da grande capital de Goiânia, é uma 9 quilômetros para frente do Senador Canedo, e uma cidade que está, a cidade nova, 20 anos de emancipação, que tem muito a oferecer para a população e a grande chance de desenvolvimento, que é uma cidade pequena, 4 mil habitantes, mas com grande promessa de crescimento e desenvolvimento. Essa é a primeira vez que o PT administra o município, prefeito? É a primeira vez que Caldazinha tem a oportunidade de um petista trabalhar por Caldazinha. Até hoje a gente só teve vereadores dentro do município. E agora estamos aqui, PT, prefeito e vice, para trabalhar pelo município. E você é aquele prefeito de carteirinha do PT há bastante tempo? Como é que é? Na realidade, assim, que a gente está dentro do PT mesmo, a gente começamos a trabalhar agora, porque a gente nunca fomos candidato. É a primeira vez que a gente participa diretamente da política. Então, assim, é questão de 4 anos que a gente vem trabalhando para ser candidato pelo PT. Fizeram o projeto, entraram, deu certo, venceram as eleições. A vontade da mudança. O pessoal queria mudança. Qual que é o antigo partido lá, prefeito, da atual, a última gestão, a gestão anterior do senhor, qual que era? De qual partido? PR, depois mudou para o PSD, Partido Novo. Fez alguma gestão mais ou menos, uma gestão boa? O senhor aprovou essa gestão, essa última gestão, ou tem alguma coisa a desejar? Deixou algo a desejar? Foi uma gestão regular. O município já vem se arrastando há muito tempo com problemas. Ele conseguiu levar os 4 anos sem deixar mais sequela. Mas devido à situação do passado, é difícil a administração Caldazinha. É verdade. Agora vocês, como disse o senhor e o vice-prefeito, sem experiência nenhuma, está tendo algum respaldo aí do partido, do PT, alguma orientação, ou estão pagando apenas o escritório ali que dá assistência à prefeitura? Hoje o partido do PT, a gente tem hoje um respaldo muito grande dos PT do Estado, da Federação também federal. Por quê? Porque o PT nesse ponto é muito solidário. Já tem participação do deputado Luiz Cedo, Rubens Antônio, Mauro Rubens, Roberto Andar. Então, assim, todos eles estão participando, a Marina. Então, assim, todos eles dão um respaldo e muitos cursos. Eles dão um curso para a gente e sempre mostrando para a gente a linha que a gente tem que seguir, devido ao nosso município só viver de repasse. É verdade, lá não tem receita. Não tem receita, a gente tem que buscar o governo estadual e o governo federal. Agora, apesar ali de ser, a Caldazinha era distrito de Senador Canedo ou de Goiânia? Bela Vista. Bela Vista. Certo. Agora, o detalhe interessante que tem as cidades aqui do entorno é que algumas cidades ainda continuam pequenas, né, não tem crescido. Por que Caldazinhas ainda mantém essa população pequena? Senador Canedo não está permitindo ali o crescimento, ainda tem muito espaço em Senador Canedo e não está sobrando lá para vocês, principalmente indústrias? Na realidade, tudo é o meio político. O Senador Canedo teve um investimento grande, questão de um trabalho passado, o Vanderlan soube trabalhar esse investimento, e Caldazinha agora, eu creio que é a vez de Caldazinha. Não é nem questão de não deixar, é a questão normal do desenvolvimento. E Caldazinha hoje está dentro da região metropolitana, então ela tem que trabalhar juntamente com os municípios grandes, que é questão de Senador Canedo, é questão da capital. Colocou uma cidade muito pequena, né? 4 mil habitantes, é uma coisa assim, você já... Se brincar, são vários bairros aqui da capital que devem ter essa quantidade de moradores.
Lá já tem por exemplo, a prefeitura já tem sua sede, a Câmara Municipal também tem a sua sede definitiva, ou então até nesse aspecto, e vocês estão enfrentando esse problema, vão ter que fazer posteriormente uma sede para a prefeitura, uma sede também para a Câmara Municipal? Na realidade, a prefeitura tem a sede dela. Não é uma sede igual todo mundo sonha, mas ela tem a sede dela, às vezes até melhor do que muitos municípios, que é muito mais maiores e mais tempo que Caldazinha. E a Câmara também, dentro da normalidade, ela tem a sede própria dela também, de uma forma até importante. 9 vereadores lá. 9 vereadores. 9 vereadores. Agora, o senhor tem espaço para a indústria, para crescimento lá? A prefeitura tem esse espaço? Na realidade, hoje, áreas. A prefeitura mesmo, ela não tem área, mas assim, o município nosso é muito grande, ele tem chance de grandes investidores ir para o nosso município, que existe o espaço. E no decorrer do tempo também nós vamos trabalhar justamente para levar a indústria para o nosso município, até o porquê a gente necessita, porque hoje a maior fonte empregadora nossa é a prefeitura. A gente tem que voltar e mudar isso aí. Já foi recebido pelo governador? Já fez alguma reivindicação ao governo? Já tive 3 vezes com o governador, levei algumas reivindicações, alguns ofícios para ele, até então ele atendeu a gente agora na questão de tampa-buracos lá, e tem um projeto agora de recapeação que começa agora no início do mês. Então, assim, graças a Deus a gente está tendo uma parceria boa. O que a gente tem notado, Ulisses, é que as cidades menores, como Caldazinha, o prefeito vem aqui e o problema dele é quase o mesmo problema de Goiânia, de Anápolis, de todas as outras cidades, né? Proporcionalmente, são os mesmos problemas, quer dizer, você tem buraco nas ruas, falta recapeamento, tem bairros sem asfalto, não tem geração de emprego, não tem receita própria, quer dizer, isso é uma circunstância para todas as cidades. Né? É um modo de administração hoje, né? O administrador enfrenta todo esse tipo de problema, né? Na realidade, hoje o que a gente está faltando é as pessoas preparar o município não só para a gestão dele, mas para a gestão futura. Porque, querendo ou não, a pessoa que vai assumir a próxima gestão, ele tem que ter uma base preparada, as pessoas têm que preparar o A sua profissão é qual, prefeito? Como? A profissão do senhor é qual? Eu tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa aqui em Goiânia, e, como diz, a questão de politicamente é a primeira vez que a gente trabalha na política. Agora, você vai levar a sua empresa lá para Caldazinha ou vai continuar em Goiânia? O momento que tiver o espaço, a gente leva. É preciso valorizar o seu setor lá, né? Agora, são 27 quilômetros, 27 quilômetros, é muito próximo de Goiânia, né? Mas a gente entende as dificuldades que tem as prefeituras pequenas, porque já vem se arrastando no decorrer do tempo as más administrações, né? Porque muitos prefeitos, eles assumem as prefeituras do interior e acaba inviabilizando uma cidade. E para consertar uma administração ruim, você demora aí talvez 2 ou 3 mandatos para chegar a esse ponto. E olha lá, às vezes é pequeno, né? Até mais. Só que às vezes quando você começa a consertar uma cidade, vem o sucessor e bagunça tudo de novo, né? Agora, você vai fazer um projeto visando já a permanência aí por 8 anos lá em Caldazinhas? Vamos fazer um trabalho visando não só os 8 anos da gente, mas mais 15 anos para frente dos próximos que vier, porque hoje Caldazinha está com a folha inchada. Nós temos hoje praticamente o dobro de funcionário efetivo. Isso atrapalha muito. Quer dizer, mais do que o necessário. Mais do que o necessário, o dobro. E a meta do senhor, por exemplo, como administrador, é fazer o quê? É diminuir? Não tem ou vai deixar? Não tem como. É gerar emprego, é o que nós estamos falando aqui agora, é trazer empresas para o município para você ter condições de diluir a mão de obra, até porque no momento que a cidade vai crescendo, você vai necessitando da mão de obra. E vai vindo investimento, e é lógico, evidente que aí você tem como fazer um bom trabalho. Agora, eu conversava com a Edmon, ele disse que precisa de 20 e poucos professores, tem 40, né? Na realidade. O que o pessoal está fazendo lá? A gente coloca a pessoa na secretaria e tudo, mas está tudo dentro da educação. A gente tem que diluir eles. Sobrando professor e faltando alunos na escola. Foi irresponsabilidade de pessoas no passado que gerou esse fluxo muito grande de professores e acarretou uma despesa muito grande para o município.
Quer dizer, faz o concurso público para fazer ajeitamento político, Isso. né? Na Aí verdade, vem os apadrinhamentos e as pessoas acabam agregando pessoas sem necessidade, mas para beneficiar um aqui e outro ali, na onde que atrapalha muito o trabalho das gestões futuras. Pois é, por incrível que pareça, Ulisses, vários prefeitos vieram aqui no nosso programa. Primeira vez que eu vejo o prefeito falar que tem o excesso de professores, né? E também nas outras áreas também estão com excesso lá na cidade, por exemplo, na área médica, na área da saúde. Na área da saúde muitos são contratados, somente médico é contratado. Mas, pra você ter uma ideia, técnico de enfermagem, nós precisamos de 2, nós temos 8. 8 técnicos. Mas não tem jeito de fazer um intercâmbio com outros municípios? Não é possível isso não, prefeito? Não. É difícil porque os outros também já têm alotações E dele. além de que o custo vai ficar com o senhor também, né? Aí o outro vizinho, ele tem interesse de ter o dele, né? Porque ele também já quer prestigiar o seu município morador, dele. seu município, então, seu esses eleitor, são né? efetivos, não tem São como. efetivos. São concursados, né? Praticamente concursados. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos lá hoje 8 não efetivos. O resto tudo é efetivo. Não tem nem como você não mudar. Tem como. E isso aí, além da saúde, da educação, o que mais você tem lá de problema? Na área da limpeza também, tem excesso de funcionários? Na área de limpeza, assim, serviços gerais, por exemplo, nós temos muito. Mas questão hoje da limpeza, hoje o quadro está um tanto mais ou menos, né? Bom, nós estamos conversando aqui com Adimon Borges, ele é prefeito da cidade de Caldazinhas, aqui no entorno de Goiânia, é do PT, e daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar ainda com ele sobre a cidade de Caldazinha, mas vamos abordar daqui a pouco também sobre a política estadual e federal aqui no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com Edmon Borges, ele é do PT, prefeito da cidade de Caldazinhas, aqui vizinha do senador Canedo. Bom, além dos problemas de infraestrutura que toda cidade, nós falamos aqui, toda cidade tem, o que Caldazinhas tem para oferecer para quem quiser ir para lá? Por exemplo, quer mudar para Caldazinhas, o que Caldazinha oferece? Lá tem facilidade para se comprar um terreno, um lote, uma casa, como que é lá? Caldazinha é uma cidade que tem muito a oferecer, ela tem uma paisagem muito bonita, é um município que oferece muito meio turístico, tem uns rios bonitos, tem o Rio Caldas. E é um município, assim, é um povo aconchegante, é um povo bom de se viver, é um povo bom de se lidar. Tem hotel, pousada lá, prefeito? Não, ainda não tem, não? Essa infraestrutura não tem, não? Não, ainda não. Mas, assim, questão de investimento, é um lugar que tem muito para oferecer, é uma região de um valor aquisitivo até bom. O nosso município hoje é valorizado. E estamos dentro da região metropolitana. É verdade. Nós estamos aí encostados na capital. Como é que é o transporte daqui para lá? É coletivo? Coletivo. Paga a passagem de R$2 e poucos reais? A passagem normal, dentro do senador. Caldazinha faz parte da chamada região metropolitana de Goiânia. Faz parte da região metropolitana. Então é um dos municípios. Um dos municípios pequenos. Lá você tem quantos colégios lá? Estadual, municipal? Temos um colégio estadual e temos um municipal. Temos 2. Quantos alunos você tem lá na área de fundamental? Hoje, por exemplo, lá nós temos 370 alunos. Muita gente ainda, hein? Mas está precisando de mais. Está precisando de mais. Deve que aumentar o município é aquele que faz, inclusive, o convite para quem não tem, assim, você escolheu uma cidade em Goiás, pode ir para lá, lá tem lote para comprar. Porque o que se ouve aqui de alguns prefeitos é que nós não temos lote para vender, o município está praticamente fechado, aquela coisa. Como é que está hoje Caldazinha? Ela está aberta a essa migração, ou seja, esse crescimento? Nós temos que fazer o plano diretor. Porque nós estamos abaixo de 20 mil habitantes, mas porém nós estamos dentro da região metropolitana. Mas hoje, com os loteamentos que já existem dentro do nosso município, tem espaço assim para as pessoas investir no município sem deixar a desejar. Lote barato. Mas a infraestrutura desse loteamento lá, tem toda a infraestrutura, asfaltado, água? Alguns setores nós temos asfalto e água. Agora os outros setores mais novos, só a água e questão de energia elétrica. Agora estamos buscando agora pavimentação agora, até pelo parque agora. Mas aí a prefeitura que vai asfaltar, porque não tem um plano diretor
Quer dizer, você não tinha como exigir, o prefeito não exigia a infraestrutura para fazer um loteamento. Na realidade, existe o projeto, só que não cobrava a questão do investimento maior, que era asfalto, e a infraestrutura agora... O detalhe é o seguinte, depois criaram o plano diretor que obrigaram, as prefeituras são obrigadas a exigir dos empreendedores, dos donos de loteamento, a infraestrutura. O que ocorre? Hoje, para se abrir um loteamento numa cidade onde o plano diretor exige, o empresário investe nessa infraestrutura, mas em compensação, ele já tem um lote valorizado, ele vende o lote bem melhor. Agora, antes não, como é o caso de Caldazinha. O cidadão vai lá, faz um loteamento, vende 20%, 30% do lote, fica lá aguardando, aí vem a prefeitura, asfalta, coloca água, energia elétrica e o cidadão vai ganhar dinheiro de boa, né? Não gasta nada, aí ele vai vender o lote pelo dobro do preço e a responsabilidade fica com o município. Só que hoje está ficando difícil, porque as prefeituras não estão dando conta nem de tapar buraco, dependendo da cidade. O empresário que quer bancar o Vivaldino poderá ter aí, né, por muito tempo, Vivaldino é a palavra feia, né, mas vai ficar por muito tempo, né, com o investimento lá parado, sem retorno nenhum. Então o ideal hoje é um plano diretor, né, que a prefeitura não vai ter que tirar dinheiro que já não tem para poder fazer essa infraestrutura. Porque para você asfaltar um bairro hoje, com recursos da prefeitura ou com a contrapartida da prefeitura, com apoio do governo do estado, está ficando fácil não, né, Edmond? Não está ficando fácil até porque a gente só vive do FPM. A gente só vive é muito pouco. E pelo jeito, a prefeitura do senhor, a administração do senhor vai viver só do FPM, não é? Pelo menos esses 2 primeiros anos, praticamente só do FPM. Até a gente se organizar, montar o polo, trazer alguns recursos, até mesmo a questão do IPTU, tudo que a gente tem que se estruturar, esse ano e uma parte do ano que vem é praticamente só o FPM. Mas hoje, Ulisses, tirando as grandes cidades, eu acredito cidade superior aí a 50 mil habitantes, menor do que isso, só consegue sobreviver com o FPM, com a ajuda do governo federal, com a ajuda do governo estadual. Tanto é que fala-se tanto aí naquela revisão do Pacto Federativo, né? Que é o que pode salvar as prefeituras hoje, porque o governo federal está pegando tudo o que pode para ele e para as prefeituras só os problemas, quando na realidade deveria ser o contrário. O governo federal deveria ter uma parcela um pouco menor e só vai resolver o problema a partir do momento que as prefeituras tiverem mais recursos e, acima de tudo, cidadão, você que está me ouvindo aí, os prefeitos terem responsabilidade na administração pública, porque não adianta pegar uma cidade como Caldazinha, aumentar de 0,6 para 2, para pegar 3 milhões por mês e o prefeito continuar fazendo, né, um cabide de emprego, colocando gente, mais gente para ganhar dinheiro sem trabalhar e não cuidar dos interesses da população. É preciso ter uma reforma do Pacto Federativo, mas precisa ter também mudar essa cultura administrativa que nós temos no Brasil, né, Edmond? Com certeza. Você que está entrando agora, vocês que vieram com um projeto novo, devem estar pensando nisso, né? É o que a gente procura hoje, a gente entramos até, a gente vê a carência hoje da administração pública. Porque hoje as pessoas têm que profissionalizar a política. Porque hoje política não é só assistencialismo mais não, a pessoa tem que se profissionalizar. E hoje o que acontece? O município igual o nosso, de Caldazinha, nós estamos aqui hoje respondendo por coisa de 20 anos atrás. Sendo que a carência hoje é muito maior do que antes. Então, para a gente fazer uma boa gestão hoje, o governo federal, o governo estadual tem que investir nos pequenos municípios, até para eles criar uma alta independência. Porque se a gente não criar uma alta independência, a gente sempre vai ficar preso no governo estadual e no governo federal. No governo federal existe uma manifestação e um movimento muito grande hoje por parte dos prefeitos em nível nacional, no sentido de pressionar ele, inclusive, para que aumente também o bolo na distribuição desses recursos para prefeituras menores. O senhor que é do PT e a presidenta também é do PT, esse governo federal praticamente é do PT. O senhor acredita que o PT, em nível nacional, ou seja, a presidenta Dilma, tem essa ressonância, vai ao encontro dessas reivindicações dos prefeitos? Eu tenho que acreditar que sim, porque a gente também faz parte do PT e eu acredito,
o país melhorou com a administração do PT. Então eu creio que tem tudo para a gente ter um respaldo na altura que a gente necessita. Inclusive para ajudar vocês. Acredito por nos ajudar. Caldazinho é um grande município. É um grande município, é um município que necessita de um trabalho diferenciado. E igual eu falei no início, nós temos hoje o apoio dos deputados, todos aí, todos eles participou da nossa campanha, todos eles foram no município, não mediram esforço nenhum para estar junto conosco, e depois que passou a eleição também, eles vêm nos dando total apoio para a gente fazer uma boa gestão, um bom trabalho. Agora, o senhor falou que o país melhorou muito, realmente melhorou muito. A globalização, né, Ulisses, foi um fator fundamental para que o país desenvolvesse. A indústria cresceu, a geração de emprego cresceu, a população melhorou, né? O consumo aumentou, a qualidade de vida melhorou, né? Mas o governo federal, se der uma ajudazinha aí para as prefeituras e os prefeitos agirem de maneira mais responsável, ainda podemos chegar a um patamar muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. Nós temos ainda no país muita miséria, nós temos ainda no país muita gente sem escola, muita gente sem rede de esgoto, sem água tratada. Isso ainda pode melhorar. E eu acho que são conquistas que nós vamos adquirindo no dia a dia. Lógico. Né? Isso vai ser adquirido no dia a dia e só com a atuação de todos no conjunto aí para poder melhorar a situação do país. Mas nós já temos grandes conquistas, principalmente com essa mudança estrutural na política, como o caso de novos prefeitos, essa população que está tendo responsabilidade ao pedir, né, essa renovação, e isso é muito bom, essa renovação, principalmente nas cidades menores, com ideias novas. Agora, o grande problema é esse que você colocou também, João, mas o que nós temos observado é o seguinte, que nessa briga entre os grandes e os pequenos, parece que os grandes sempre levam melhor. Não é? Então, já que há essa prática política diferente, há essa tentativa de se fazer uma política moderna, é mostrar que os grandes podem se abdicar um pouquinho também do seu crescimento, do seu desenvolvimento, em prol dos menores. Ou seja, você pega uma cidade como Caldazinho, que tem 4.000 habitantes, se você for pegar pela proporcionalidade e dar desenvolvimento apenas para aquelas grandes, você vai ver que Caldazinho nunca vai chegar a um desenvolvimento, nunca vai ter um polo industrial, não é? Às vezes um polo de uma universidade e assim por diante. Então é necessário que haja essa descentralização. A partir do momento que há essa descentralização, o próprio estado de Goiás começa a se desenvolver maior do que esses estados, ou então dessas grandes capitais que vivem à margem litorânea do Brasil e que se favorecem cada vez mais dessa política, às vezes, interna e externa também. É uma coisa importante que você falou, outra coisa também é a ideia, aquela visão do administrador lá do interior. Pessoal do interior, de uma certa forma, eu sou muito ligado ao interior, né? Eu vim do interior, ainda tenho ligações fortíssimas lá na minha cidade, em toda a região. A gente vê que vários políticos preferem ficar por ali, administrando a sua cidade, e não vai buscar aquilo que realmente ele pode buscar. Né? Mas nós vamos continuar debatendo aqui no programa Canal Aberto, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando hoje, participando aqui na mesa, o prefeito Edmond Borges, do PT lá de Caldazinhas, e o meu amigo Ulisses Saes. Ulisses, saiu uma pesquisa essa semana com a Dilma lá no exterior, né? A Dilma, o Lula, e a Dilma está aí com uma aprovação, em primeiro lugar, se fosse candidato, 58% das intenções de votos. Segundo lugar, a ex-senadora Marina Silva, parece com 16%, senador Aécio Neves, 10%, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, 6%. É uma pesquisa que traz alento muito grande para o PT, né, e a base aliada que o apoia a presidenta Dilma, e também um desconforto muito grande aí para o PSDB, que tenta emplacar o senador tucano Aécio Neves de Minas Gerais. Agora, o que nos surpreende aí é a Marina Silva, que foi senadora,
foi candidata à presidência da República também pelo Partido Verde, com uma colocação tão boa que aparece em segundo lugar. E o pior de tudo é que ela nem partido ainda tem, né? Você criou um partido chamado Rede de Sustentabilidade, mas ainda não está bem definido o nome e tudo. Mas é só o início também, viu, João? Porque todos nós sabemos que o próprio Aécio ainda não lançou a candidatura dele, e a gente sabe que a presidenta Dilma, ela já está em palanque desde que ela assumiu o mandato dela, ou seja, desde o primeiro dia ela aparece na mídia, ou seja, nos grandes jornais, no grande noticiário, tudo. Então, a partir do momento em que as coisas são assim, colocadas assim, postos mesmo, em raias, aí muda um pouquinho. Não sei se vai mudar até o final das eleições, ou seja, no início das eleições, né, final das campanhas, mas pelo menos parece aí isso é só o começo. Eu acho que é só o começo. O que você acha, Dilma, dessa pesquisa? A Dilma com essa diferença monstruosa sobre os demais candidatos, já sai com 58% das intenções de votos aí. Claro que pesquisa é apenas uma coisa de momento, mas todos nós estamos sentindo. Agora, aí só que uma a coisa não está muito longe só fora uma da coisa, realidade. Viu? Não foi colocado nessa pesquisa aí Eduardo Campos. Ele não foi colocado. Ele foi, não foi aqui citado, o PSB, 16% aí. Eduardo Campos, 6%. Foi citado na pesquisa também? Governador de Pernambuco, foi colocada. Mas esse trabalho que hoje o PT vem desenvolvendo ao longo aí dos 10 anos para 12 anos... 10 anos, a gente sabe que foi um trabalho diferenciado e requer um trabalho mais forte, porque a eleição é uma disputa. E a gente sabe que o governo do PT foi um governo que trouxe grandes mudanças para o nosso país. Porém, a população, cada dia que passa, ela está aprendendo a mais, a cobrar mais e saber que tem direito de mais. Então não é um motivo para ninguém se acomodar com estatística de 58%. É um motivo para mostrar que nós temos condições de trabalhar mais ainda pelo PT e trazer mais benefício ainda à população que tanto requer e necessita de muitas mudanças. A gente pode olhar pela saúde, que a gente vê o caos que ainda é no país todo. Então, assim, tem muito trabalho a fazer. Mas eu creio que a presidenta Dilma, ela tem tudo para se fazer mais um novo mandato para frente. O detalhe interessante chama-se estrutura, né? A presidência da República, o Lula, começou com o Lula, quando ele assumiu o governo. Ele surgiu com o projeto da Fome Zero no Brasil, projetos populares, projeto em que trouxe muita ajuda para as pessoas carentes e fez uma marca, né? E juntamente com essa marca, porque não adianta você criar uma marca e não ter uma estrutura. Quer dizer, ele foi muito inteligente, o Lula, quando ele conseguiu aglutinar em torno do PT o irmão gêmeo siamês aí, que é o PMDB, né, que é o grande partido do país hoje, indiscutivelmente. É o maior partido do país, eu acredito ainda, o PMDB e o PSDB e o PT, né? São os três maiores partidos. Então conseguiu fazer ali uma estrutura partidária, uma estrutura administrativa. Mas você não sabe quem conseguiu fazer com quem, né? A gente Porque sabe ali houve uma simbiose ali, ou seja, todos nós conhecemos que o PMDB sempre foi o partido do poder, ou seja, para ele o poder acima de tudo. Então criou-se essa simbiose aí com o PT, e o PT, logicamente, para administrar e para conseguir aprovar todos os seus projetos, aquela coisa, teria que ter uma grande estrutura partidária por trás dele, que é o próprio PMDB. Então, é uma simbiose que você vê hoje em Goiás, João Silvestre, prefeito Edmond, e você, telespectador, parece que essa coesão ela já não existe tanto quando se discute a disputa ao governo do estado de Goiás em 2014. Muda de região para região, né? O PT tem um discurso e parece que o PMDB está com outro discurso, não é? O PT quer lançar o seu candidato próprio, o PMDB parece que também quer lançar o seu candidato próprio e pelo que a gente sabe, foi alinhavado alguns anos atrás aí, João, um acordo entre Paulo Garcia e Iris Rezende para que o Iris fosse o candidato ao governo em 2014. E pelo que me parece agora, o PT está querendo fazer com que o próprio partido lance um candidato, mas a cabeça de chapa tem que ser do PT. Agora é interessante que eu acho, Ulisses, quando a gente volta então a nível nacional,
O PMDB, ele sempre procurou um apoio no governo, porque o PMDB também não conseguiu, durante esses anos, criar uma liderança nacional. Tentou o Garotinho. Tentou, não conseguiu. Tentou o próprio Ulisses Guimarães, tentou outros nomes aí, mas não emplacou a nível nacional. Então, se você não consegue ter uma liderança, você tem várias lideranças, você tem que aglutinar com alguém. Foi o que aconteceu. PT criou. Pegou o Lula. E foi bom para os dois lados. Foi bom para o PMDB e foi bom para o PT, porque o PT sem o PMDB fica bem fraquinho também, né? A nível nacional e estadual. Não resta a menor dúvida. Na realidade de tudo, se você não aglutinar, se você não somar, você não governa sozinho. Mas não adianta dividir, né? Não adianta, você tem que aglutinar, você tem que somar. O senhor lá no município, o senhor está fazendo isso também? Quando a gente foi trabalhar na política em Caldazinha, foi 4 candidatos. Nós do PT saiu chapa única. Então, assim, depois de nós eleitos, agora que nós assumimos, nós estamos trabalhando com todo mundo. A gente não tem individualidade, pelo contrário. Todo mundo, assim, o partido, os outros partidos, foi oposição ao senhor também, o senhor está procurando. Não só tendo apoio, mas o senhor buscou para compor, por exemplo, a administração ou não? Faz parte do nosso governo também. Os outros partidos vizinhos, todos trabalham conosco na administração. Indo mais interior, porque agora eu citei aqui no início, nós estamos, a maioria concursado. Então, assim, já faz parte do quadro. E você tem que aproveitar o seu quadro. Dá para remanejar, professor? E você tem que aproveitar o que a pessoa tem de melhor para você. Porque todo mundo tem seu mérito, tem sua qualidade. Você tem que aproveitar aquilo para buscar o de melhor para o nosso município. Agora é ruim também para o pessoal que está lá, porque ganha pouco, né? Com excesso de funcionários, você vai poder pagar bem os profissionais. Vai ter, cada um ganha uma fatiazinha. É um problema muito sério que nós temos lá, justamente pelo excesso de funcionários. Por quê? Porque você deixa de valorizar, até de dar incentivo para uma pessoa se qualificar devido à nossa folha. A folha é pequena. Então a gente acaba tirando o incentivo de muitas pessoas. Lá é salário mínimo? A maioria, sim. Que ganha um pouquinho mais. Um problema sério que nós temos lá hoje é a questão de qualificação de mão de obra. A gente tem que fazer um investimento muito grande na questão de qualificação, porque para você desenvolver, você necessita da qualificação. E hoje, o nosso município, para fazer um investimento a longo prazo, até que tudo bem, mas não necessita a curto prazo. E o problema esse problema da qualificação é muito sério. Em geral, não adianta você levar. Como é que você vai levar uma empresa para lá se você não tem mão de obra? Primeira coisa, mão de obra. A empresa vai olhar as facilidades que tem, localização, transporte, mão de obra disponível, né? Porque sem mão de obra não tem como você levar para lá uma empresa, chega lá não vai ter funcionário, vai ter que importar funcionário de outro município, então ele já vai direto para o município que oferece isso aí. Mas Caldazinha hoje, questão do transporte é fácil acesso, mão de obra, a gente tem mão de obra à disposição, a gente tem muita... Assim, a verdade é que a maioria sai para trabalhar em Senador Canedo ou em Goiânia. Porque a maior fonte empregadora que eu disse no início é a prefeitura. O senhor falou, por exemplo, que está tudo dentro dos conformes, ou seja, assim, o município tem inclusive mão de obra para oferecer, tudo. Agora, em relação aos problemas também que os grandes municípios têm, prefeito, eu insisto muito nisso porque todos os prefeitos que vêm cá, a gente conversa com eles em relação a esses problemas. Por exemplo, o crack. O crack é uma realidade no município também de Caldazinha? O senhor enfrenta esse problema lá, ou seja, as drogas? Infelizmente, isso é uma coisa que tomou conta, foi do mundo. E Caldazinha, infelizmente, pelo uma que está dentro da região metropolitana, também encostado, a gente sabe que o acesso se torna fácil. Mas vamos trabalhar também justamente com os outros municípios para coibir essa situação. Não é que a gente vai impedir, simplesmente coibir. Mas Caldazinha é uma cidade tranquila. É uma cidade tranquila, é uma cidade que está oferecendo muita coisa a crescer, é um município que está em desenvolvimento. E a gente sabe que o desenvolvimento vem de tudo. Infelizmente a droga é uma coisa hoje que faz parte social, hoje. Né? Uma coisa social, infelizmente. Faz parte é a parte podre da sociedade, mas que está aí e a gente tem que conviver com isso e lutar, defender, ou fazer com unhas e dentes aí, defender a nossa comunidade, né, para que esse trem não se alastre. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Olha, o quadro político sucessório de 2014 não adianta querer ignorar, não adianta querer pensar que não existe. A movimentação é muito grande, já tem candidatos agindo, pré-candidatos agindo como pré-candidatos e a coisa está afunilando. Hoje eu vi uma matéria em que o Livre Luciano disse que o Paulo Garcia não é candidato a governador em 2014 ou a qualquer outro cargo em 2014. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Eu não acredito não, até porque o Livre Luciano é do PMDB. Ou seja, ele, logicamente... Não tem interesse. Não tem interesse. Se ele for falar isso ao contrário, o próprio Willis vai puxar a orelha dele. Agora, todos nós sabemos que não é o Paulo Garcia que decide se o PT vai ser o candidato. Não, Paulo Garcia é candidato. Pois é. O Paulo pode ser candidato, como pode não ser candidato também. O Antônio Gomide pode ser candidato, como pode não ser candidato também. Então, veja bem, há uma movimentação muito grande aí para não respeitar um acordo que foi feito entre Iris e Paulo Garcia. Até porque, pelo que me parece, conversei com alguns petistas, o acordo não foi feito com o PT, foi feito com duas lideranças. Então, há a tendência dessa sublevação aí, ou seja, de uma revolta interna do PT e o PT querer a cabeça de chapa, naturalmente, porque se ver que tem condições de enfrentar o Marconi, e com o apoio da presidenta Dilma, ou seja, já está com 58% em uma pesquisa, na primeira pesquisa, aí, não sabe se a última pesquisa ela pode estar com 70%, 80%, né? Então a briga vai ser muito grande. Tá certo, agora vamos fazer uma análise aqui. A Dimon e Ulisses Aes. Nós temos no PT Gomides, em Anápolis, com 1 ano de governo, ele vai ter que deixar agora em abril, né? Ele vai deixar 2 anos e meio de mandato numa cidade, segunda maior cidade do estado, está aí terceira, mas disputando a segunda, pertinho, com uma receita muito alta, uma popularidade muito alta, 2 anos e meio de mandato pela frente para ser candidato ao governo do mas estado. O Iris fez isso, né? Então. Paulo Garcia, a mesma coisa, tem que sair com 2 anos e meio. Aí o senhor disse, o Iris fez isso, e deu o quê? Como que a gente fala? Deu com burro na água. Né? Então já é um exemplo que desestimula os outros a fazerem. Agora vamos partir para o campo das hipóteses aqui. Se o Iris não tivesse sido candidato, ele não poderia ser candidato à reeleição. O Paulo Garcia teria sido o candidato dele, teria ganho as eleições em Goiânia, certo? Na teoria. E o Paulo Garcia é prefeito. O Iris saindo agora da prefeitura, no final do ano passado, como pré-candidato ao governo do estado, com Marconi Perillo na situação que está, com o momento político como está. O Iris seria praticamente imbatível nessa eleição agora. Deixa eu te contar uma história, uma experiência. O quadro muda, não é mais isso que poderia não acontecer. Pode não acontecer. Mas, Silvestre, eu falo uma coisa, hoje, tanto faz, vou falar o PT, ele tem que ter muita coerência na questão da escolha do candidato a governador. Até porque ele necessita das bases. E eu tenho certeza, pela coerência que ele vem trabalhando, vai para o Iris. Na escolha que eles for trabalhar, eu tenho certeza que eles vão sentar e analisar o momento. Porque, querendo ou não, ainda falta um determinado. Então, existe muita especulação ainda. Deve apoiar o Iris Rezende, nisso que eu estou colocando. Ou se eu acho que o PT deve apoiar o seu candidato? Eu, como diz, eu não vou me manifestar agora nesse ponto, porque eu creio assim, está em estudo ainda, e eu tenho certeza que o PT, no momento certo, ele vai tomar a decisão certa, porque ele tem tudo para fazer um bom trabalho e um bom governo se ele tiver a oportunidade. Mas vai depender dos companheiros também. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor prefeito, para você também, João Silvestre, você telespectador. Eu fui convidado pelo próprio ex-prefeito a ir na casa dele, no apartamento dele, ali no Solar dos Buritis. Eu ia até te perguntar sobre isso. Assim, eu não fiquei surpreso, não até porque nada me surpreende hoje, não. Hoje é difícil uma coisa me surpreender. Mas eu cheguei lá no apartamento do Iris, ou seja, a facilidade que você tem para entrar é tão grande, você apenas anuncia o seu nome e a porta está aberta, lá as portas estão abertas.
o porteiro te indica onde é o elevador, você pega o elevador, a cobertura, entra, a porta já fica aberta, ou seja, tem uma secretária do IRES que atende as pessoas todas lá, e as pessoas vão chegando, vão sentando no sofá, ou seja, são várias salas, vão se aboletando ali até conversar com ele, e ele vai atendendo pessoa por pessoa. É como se fosse um processo assim de consulta, de ouvidoria, conversa com a pessoa, aconselha, aquela coisa toda. Então, veja bem, uma pessoa para fazer isso, ela deve ter alguma coisa determinada, né? Ou seja, se fosse candidato ao Senado, o IRES talvez não estaria fazendo isso da forma como ele faz. Ele deve ser candidato ao governo do Estado mesmo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o IRES está, no momento, pré-candidato, ele não vai falar isso. Lógico. O PT, nenhum dos nomes dos governadores viáveis do PT, Antônio Gomides, Paulo Garcia, vai deixar a prefeitura antes, 1 ano das eleições, 1 ano e meio das eleições. Quem é que vai dar essa garantia? Mas quem é que vai dar a garantia que ele é candidato? Quem é que vai garantir? Não, a gente anda aí, a gente participa das reuniões do PT. O PT tem nome para candidato, tanto faz o Gomide, como o Paulo Garcia, também falam no nome do Rubens Antônio. Esse já foi. Então, agora, assim, não a gente sabe mais que... não, hein? Hã? Não estão falando muito mais não. Não, eu estava na Assembleia agora nos 33 anos do PT, e sussurra ainda, ventila o nome dele também. Ventila. Então, assim, são coisas que eu te falei, ainda faltam alguns meses. E nesse decorrer eu tenho certeza que a decisão mais coerente vai ser tomada. Eu acho que a situação do PT ela é mais complicada porque a decisão tem que ser tomada com muita antecedência. O IRES Rezende pode levar até o dia das convenções. Ele pode tomar a definição. Hoje eu não vou ser candidato. No último dia, tem isso. 3 meses e meio. Agora, o PT não. Os nomes do PT têm que tomar a decisão 2 anos antes de vencer o mandato e 1 ano antes das eleições, né? Então, aí que vem o problema. Quem é que vai tomar essa decisão hoje? Agora, essa indefinição... Não tem agora, essa indefinição do IRES... Vai chegar no momento... Viu, prefeito? Essa indefinição do IRES, eu acho que ela vai ser a mesma indefinição que teve se o Henrique Meirelles era candidato ao governo de Goiás, ou então o IRES disputava com o Marconi, deixava a prefeitura para disputar o governo. Ou seja, foi no finalzinho que o IRES decidiu aceitar e disputar o governo. Então, eu acredito que o IRES não vai entregar até o ano que vem, ou seja, acho que até abril mais ou menos, tudo falar, ó, eu vou ser candidato. No último momento ele fala assim, ó, eu sou candidato. Agora, o PT vem se preparando também. O PT está aí, fez muitas prefeituras, investiu, então ele também tem uma base hoje para trabalhar o governo do Estado. Sem o PMDB? Eu não vou dizer sem o PMDB, isso aí vai depender muito dos acordos para frente, mas eu acredito que não vão romper, não. Se não romper, o PT deve indicar um vice. Eu acho que quem rompe não é nem aqui, vamos dizer, em nível nacional. Eu acho que quem rompe não é nem o PT que rompe com o PMDB. Eu acredito que o PMDB não teria condições, não teria, assim, coragem nenhuma de romper com o PT nessa atual circunstância, ou seja, onde todos os PMDBistas estão acomodados no governo, ou seja, está assim numa facilidade tão grande, ou seja, quem ganhou o governo mesmo, mesmo com Michel Temer vice-presidente da República, mas quem ganhou mesmo foi o carisma do Lula, foi o carisma assim, da estrutura partidária com a atual presidenta Dilma Rousseff. O grupo, né? Aglutinou bastante. Agora, aqui no estado de Goiás, eu tenho o meu pensamento é o seguinte: PT e PMDB teve um casamento perfeito na prefeitura de Goiânia. Deu certo, né? O Paulo Garcia era um deputado desconhecido da população, saiu de vice do prefeito IRES Rezende. IRES foi bem, chutou o balde ali com o Valdivino de Oliveira, que foi o primeiro vice. Valdivino até saiu do PMDB, o IRES arriscou com o PT, deu certo e aí deu no que deu, né? Mas a conversa tá tão boa, né, rapaz? Mas o programa vai só voando. Mas vamos só concluir aqui, Ulisses.
Você esteve com o Íris, fotografou com o Íris, saiu na coluna com o Íris. Não saí com ele, eu fiz tudo mesmo. Não, mas quem saiu na foto com ele aí? Não, é porque eu coloquei ela no Parece Facebook. que eu vi. Ah, foi no Facebook, eu vi sua no foto. jornal, Então, coloquei só a foto dele. Mas, na sua opinião, o Íris é candidato ou não é? Eu vou ficar naquela dúvida. Eu acho que ele demonstra ser, mas aquela coisa também nós colocamos. A idade dele, tudo depende de fatores pequenos aí, que são semanais, são sazonais. E tem mais uns 9 meses pela frente e você não sabe o que acontece. Mas eu acho que hoje ele é candidato. Hoje. Sua opinião. Ulisses? Até que prova o contrário, todo mundo é candidato. todo mundo é candidato. Não, mas nós estamos falando especificamente do Íris. Hoje ele é candidato. É candidato. Hoje. E você acha também? Hoje ele é candidato, É um pré-candidato. É um pré-candidato, ele igual a hoje gente está citando aí, tem os pré-candidatos do PT também, só que agora eu falo, isso aí só daqui mais ou menos 6 meses, aí sim a gente vai poder ter uma posição mais concreta Tá certo. É isso das mesmo. negociações. Mas todo mundo sabe que o Íris é um cara político, é um cara animal político. ele sempre gostou do estado de Goiás, ele quer ser governador novamente, a gente não pode descartar isso aí. Para ele seria forra. E outra coisa, queira ou não queira, ou seja, pela idade, ele continua um trator. É verdade. Continua. Bom, eu tenho a mesma opinião do Ulisses, também do Edmond. Hoje, na minha opinião, o Íris é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Mas tem muita coisa para a gente discutir no próximo programa, Ulisses Saez, nós vamos discutir também sobre os outros pré-candidatos. Porque hoje, infelizmente, o programa chegou ao final. Eu quero agradecer o Edmond. Edmond, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, João Silvestre, prazer, Ulisses. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do nosso município de Caldazinha. E só para te interrompendo, o seu vice é o Carlos Viandelli. Carlos Viandelli, a quem nós agradecemos também a presença, viu, Carlos? Conhecido como lá em Caldazinha como Carlinho. Carlinho, então tá certo. Um abraço lá. Então, agradeço a vocês a oportunidade e que assim que tiver nova oportunidade estarei aqui para falar de Caldazinha, que é um lugar que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama, e acredito que vai ser, daqui a pouco tempo, uma cidade fazer inveja de muitos outros municípios. Vamos trabalhar para isso. Vamos torcer, tá certo, Ulisses? Um abraço, prefeito Edmond, um abraço para você também, morador de Caldazinha, você morador do estado de Goiás, da região da Grande Goiânia, e também, João Silvestre, um abraço para o nosso telespectador. Com certeza. Eu quero agradecer a todos vocês, ao pessoal de Caldazinhas que estão nos assistindo aí, o programa, estão nos assistindo ainda. Um abraço a todos vocês e também aos nossos telespectadores fiéis aqui do programa Canal Aberto. Meu agradecimento ao Edmond Borges, prefeito lá da cidade, e convidar você para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.